mais uma palavra de Deus para nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. E eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, mas o Senhor não estava no vento. E depois do fogo, um sussurro suave, e ali estava o Senhor. Mesmo no silêncio, Deus ainda fala. Mesmo calado, Deus ainda fala. Muitas vezes, buscamos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho, ou uma voz estrondosa, respostas rápidas e milagres evidentes, mas há momentos em que Deus escolhe o silêncio como linguagem e mesmo assim Ele ainda fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Deus fala de várias formas. Até mesmo sem pronunciar uma palavra, se ficarmos sensíveis, vamos perceber que Deus ainda fala. Deus fala no silêncio para nos ensinar a escutar o essencial. Porque Elias estava lá naquela caverna, se sentindo só, abandonado, sem força, esperando ouvir a voz de Deus, em meio ao vento, ao terremoto, ao fogo. Mas Deus não fala por meio do fogo, do terremoto e nem do vento. Mas vamos observar que depois Deus fala no sussurro, no silêncio, no suave, com o seu profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Elias fugindo para o deserto. Elias esperava Deus no vento, no terremoto, no fogo. Mas ele veio no silêncio, no sussurro, no pé do ouvido, no secreto. Às vezes Deus trabalha de forma abrangente, visível, estrondosa. Às vezes ele faz o Monte Sinai tremer diante de todos. E às vezes ele fala no secreto. Quando tudo se cala, Deus nos convida a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Às vezes, somos treinados a ouvir somente com os ouvidos, mas há momentos que Deus quer falar no secreto do nosso coração, no secreto do nosso íntimo, na intimidade mais profunda entre você e Deus. Então Deus fala no silêncio para nos ensinar a escutar o essencial. Deus fala no silêncio para nos fazer depender da fé e não das evidências. Deus está sempre nos moldando. Deus está sempre trabalhando em nós. Deus está sempre nos ensinando lições. Na maioria das vezes, o processo de Deus é pedagógico. É nos instruindo, nos ensinando e nos amadurecendo o tempo todo. Então Deus fala no silêncio para nos fazer depender da fé e não somente daquilo que estamos vendo. Tivemos uma prova disso na pandemia da Covid. Muitos seres humanos, famílias, pessoas
empresários endinheirados que confiam somente nas evidências dos seus planos de saúde, dos seus robustos planos de saúde. Nada contra, bem-aventurados que podem pagar, mas quando chegou ali na Covid, uma boa parte desses que foram procurar os hospitais e médicos que os seus planos cobriam, os planos não podiam fazer nada por eles, porque os hospitais estavam lotados. Então tiveram que confiar em Deus pela fé e não nas evidências de seus planos de saúde. Segundo Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Não podemos deixar de andar por fé, porque se andarmos por vista, vamos enxergar muito pouco, só alguns quilômetros. Mas se andarmos por fé, vamos enxergar depois da montanha, depois da luta, depois das dificuldades, das tribulações e angústia. Então Deus nos convida a caminhar por fé e não por vista. Bem-aventurados que estão caminhando por fé, porque a Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. É pela fé. Pela fé, pela graça somos salvos. Pela fé trazemos à existência o que não existe. O silêncio de Deus não é desinteresse, é confiança de que você já aprendeu a caminhar pela fé. Deus continua a trabalhar em nós. Deus continua a nos moldar. Nós temos o exemplo de Jó. Perdeu tudo e não teve explicações imediatas, mas foi transformado no processo. Jó perdeu tudo, não teve respostas imediatas, não teve explicações imediatas, mas Deus foi moldando Jó na caminhada. Deus foi transformando seu caráter, sua visão, sua fé, sua intimidade, sua comunhão. Deus foi transformando Jó no processo da caminhada, a ponto de Jó amadurecer tanto de dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam, a sua grandeza, a sua glória, a sua sabedoria e o seu poder. Quando não há resposta, a fé é a ponte que nos liga à vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando não há resposta das orações, das lágrimas, do lamento, a fé é a ponte que nos liga à vontade de Deus. Precisamos voltar a trabalhar pela fé, porque o homem natural, carnal, além dele não agradar a Deus, ele não vai compreender as coisas espirituais. Ele não vai compreender o processo de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, porque ele ficou natural, carnal. E Paulo escreveu isso aos Coríntios: o homem natural não compreende as coisas espirituais. Deus fala no silêncio através das Escrituras. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não podemos desprezar a palavra escrita. Temos que lê-la, comê-la, examiná-la, estudá-la todos os dias, porque a palavra de Deus é pão para a nossa alma. É água que mata a sede da nossa alma e fortalece nossa vida espiritual. Mesmo quando não ouvimos uma voz audível de Deus, a palavra fala, consola, dirige, fortalece, confronta, repreende, a palavra escrita. Deus pode estar respondendo na Bíblia aberta, no texto lido, no versículo que salta aos nossos olhos. Quantas vezes isso já aconteceu comigo e contigo? Você está lendo uma passagem, talvez que você já leu várias vezes, mas naquele dia o Espírito Santo paralisa ali e te abre o entendimento e te dá uma visão nova, uma revelação nova
e você começa a chorar, tremer, é consolado, é confortado com aquela palavra lida na Bíblia ali. Então, às vezes, você quer ouvir Deus, mas Ele quer que você leia o que já foi dito. Então, não despreze a palavra escrita. Deus fala no silêncio, enquanto prepara o cumprimento da promessa. Deus não fica falando todo dia, toda hora, todo momento. Ele já fez a promessa e a promessa está feita. Agora, às vezes, ele está no silêncio, mas não é porque ele esqueceu, não é porque ele não consegue realizar, não é porque ele não vai fazer, é porque, às vezes, ele está trabalhando, fazendo com precisão o cumprimento da promessa que chegará. Abacuque 2:3, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Se Deus fez uma promessa, está feito, vai cumprir. Se Deus falou, está falado. Deus não está mudo nem parado. Ele está preparando o tempo certo. Vai chegar, meu irmão, ainda que Deus esteja no silêncio. Você lembra o intervalo do Antigo Testamento para o Novo? Aquelas páginas brancas ali do Antigo para o Novo, significa que Deus ficou 400 anos sem falar com a terra, no silêncio profético. Mas esse silêncio profético de Deus de 400 anos resultou na vinda de Jesus. O silêncio pode ser o pano de fundo para a maior resposta de Deus para a sua vida. Aguarde sem murmurar, sem ficar reclamando, resmungando, porque Deus está em silêncio, mas ele não esqueceu da promessa. Ele não esqueceu do que ele falou. Ele está caprichando para fazer chegar no tempo certo. Então, mesmo no silêncio, Deus ainda fala. Mesmo quando Deus não responde como esperamos, ele ainda fala. Em silêncio no coração, em silêncio, no coração, nas escrituras e no tempo certo. Não confunda silêncio com ausência. Deus pode estar em silêncio, jamais ausente da sua vida, da sua chamada ou do propósito que ele tem na sua vida. Então, não confunda silêncio com ausência, nem demora com esquecimento. Ele está presente e se comunica com os que se dispõem a ouvir além do barulho. Deus não esqueceu, meu. Você está vivendo dias de silêncio de Deus? Então peça ao Espírito Santo sensibilidade para discernir a voz do Pai. Ele continua falando, falando, falando e falando, mesmo que ele esteja no silêncio ou calado. Ao seu redor, os movimentos, a rota, de alguma forma Deus está falando. Não tome nenhuma decisão sem ouvir, de fato, a voz de Deus e a orientação de Deus, ainda que seja no silêncio de Deus. Deus te abençoe.